você nessa noite onde você está, porque eu não vou ministrar a palavra de Deus se Ele não colocar no meu coração algo diferente. Porque quando Deus Ele coloca, Ele toma a frente. Todos já sabem, se coloca de pé e vamos levantar para o céu. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos, meu Pai, neste momento, meu Pai, na porção da palavra, num momento importante, meu Pai, para nós, para edificar, meu Pai, a nossa vida, como a igreja também, meu Pai, aqueles que vieram te adorar, meu Pai. Meu Deus, que não venha sair aquilo, meu Pai, que eu quero, mas que venha sair aquilo que o Senhor ordena, meu Pai. Eu já te peço, meu Pai, repreenda toda barreira espiritual, repreenda, meu Pai, toda ataque espiritual, de impedir, meu Pai, para eu falar para a tua igreja nesta noite. Eu já coloco o Senhor na frente, meu Pai, eu já coloco o Senhor, meu Pai, no controle, meu Pai, e eu te clamo e te exalto nessa noite. Amém, igreja? Pode tomar seus assentos. No barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que tem homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar e o seguiu-se numa grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu creio que até aqui você vai entender a palavra do Senhor nesta noite. E o que eu sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se está difícil para você, mas eu quero deixar essa palavra bem clara para o meu coração, para o seu coração. Entenda o que Jesus, o que Ele quer passar esta noite para nós, o que Deus está mostrando para mim e você. Ele está me perguntando para mim e você, qual é a tempestade que você está passando, que Deus não pode acalmar. Ele está perguntando qual é o barco que Deus pode acalmar. Deus está olhando para mim e você. Não adianta nós estar aqui nessa noite e não convidar Jesus para entrar no meu barco. Não adianta eu estar aqui nessa noite e dizer que estou na presença de Deus, que o vento está soprando e o barco está balançando. Não adianta eu estar aqui nessa noite e clamar ao Senhor. O vento ele vai assoprar na minha e na sua vida, aonde eu estiver. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Jesus estava no barco e seus discípulos, atemorizados, assustados com aquela tempestade, com aquele vento que estava sendo assoprado. E Jesus no barco, Jesus estava dormindo, Jesus continuava dormindo, e seus discípulos vai despertar Jesus: Senhor, nós perecemos contra ti, meu Pai. Por quê? Porque homens de pequena fé. Deus ele quer olhar para mim e para você. Ele pergunta: onde está a minha fé? Onde está a sua fé? Para convidar Ele para entrar na sua vida, para Ele acalmar a tempestade que você está. Você pode estar passando pela tempestade, você pode passar, meu irmão. Talvez você está aqui, ainda não passou pela tempestade, mas vai chegar o momento que você vai passar pela tempestade também. Não adianta fugir, que a tempestade vai vir. Aleluia. Jesus estava no barco. O vento pede pescadores, aonde Deus tem convidado os homens que pescavam, aonde Deus faz a vocação aos seus discípulos de pescadores. O Senhor chamou para ser pescadores de homens, ganhar almas para o reino de Deus. Meu irmão, você está aqui nessa noite, você vai passar por luta, o barco ele vai soprar na sua vida, vai passar por tempestade, vai estar difícil, vai estar, mas convida Jesus, porque quando ele entrar no seu barco, o barco ele não vai afundar. Quando ele entrar na sua vida, o vento vai assoprar, mas você não vai se afastar.
tomar o barco da minha vida e da sua vida. Anda com Jesus, meu irmão. Convida Jesus nessa noite. Convida Ele, que Ele pode acalmar essa tempestade que tem se levantado. Demônio nenhum, Satanás nenhum vai afundar o barco que Jesus está. O barco na sua vida, o barco que você está, Satanás ele não pode afundar, porque Jesus está no barco. Por você vou convidar Jesus. Jesus ele trabalha na sua vida. Somente crê. Aí Jesus ele olha para aquele povo, olha para os seus discípulos, ele olha e pergunta: poucas fé, homens de pequena fé, por que não crê? Sabe o que eu aprendo nessa noite? Para nós ver o milagre de Deus, nós temos que ter fé, nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Não adianta eu estar na casa de Deus, servir de crente e não ser crente. Não adianta eu andar anos aqui na presença de Deus com a palavra do Senhor disfarçado, mas não converso com Jesus. Nós temos que aprender a conversar com Jesus. Nós temos que andar na presença de Deus, porque a tempestade vai chegar para mim e você. Se ele não passou, mas você vai passar, porque tempestade vem para todo mundo. E os seus discípulos se maravilham com aquela ordem que Jesus dá. Imagine o vento até o ouvido, praticamente o vento tem ouvido, porque Jesus ele deu uma ordem, o vento ele parou. O vento ali acalmou aquela tempestade, numa grande bonança, acalmou e atravessaram o outro lado da Galileia, onde Deus ele faz vários milagres, onde Jesus faz vários milagres. É como a palavra de Deus vai falar aqui de Centurião, daquele homem, daquele soldado romano, onde Deus vai falar que aquele homem ele teve fé, uma fé tão grande, que somente uma palavra: Senhor, se o Senhor liberar, o meu servo será curado. E somente uma palavra, não precisou ele falar que crê, mas somente uma palavra: Senhor, o meu servo será curado. E aquele servo, ao Senhor vai dizer na palavra dele, que nem mesmo em Israel não tinha homens de tanta fé como esse homem soldado romano, esse homem que foi até Jesus com uma grande fé. Só uma palavra: Senhor, libera uma palavra que o meu servo é curado. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei aquilo que está na sua vida, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, Deus ele vai acalmar esse barco, Deus ele vai acalmar. Imagine os seus discípulos ali, imagine Pedro e João e Tiago ali, pescadores de peixe, homens pescadores, mas ficaram aterrorizados, ficaram assustados por causa da tempestade, porque ele nunca tinha visto uma grande bonança como essa que apareceu sobre eles. E Jesus no barco, meu irmão, dormindo, Jesus tranquilamente, Jesus não estava preocupado, Jesus estava calmo, simplesmente dormindo. Mas quando ele se levantou, Jesus ele é o homem que anda sobre as águas, Jesus ele passeia o nosso meio, Deus ele anda sobre as águas. Quando fala no 14, no mesmo capítulo nós estamos 14, vai dizer que Deus ele vai atravessar o outro lado, Jesus ele anda sobre as águas. Lá em Marcos também vai falar também sobre essa passagem, onde eu estou falando que havia um demônio gadareno que até adorou Jesus, se prostrou e adorou o nosso Deus, adorou Deus, porque Deus ele tem autoridade, meu irmão. Só falta nós ter fé em Jesus, só falta nós crer no Senhor, porque não adianta nós estar na presença de Deus e não conversar com Jesus. Não adianta eu estar aqui, andar com a palavra do Senhor e ser um falso crente. Não adianta eu vou ser cobrado, chegar o momento, a palavra do Senhor vai vir sobre a minha vida. Não adianta nós andar anos e não conhecer Jesus, não conversar com Deus. Nós temos que conversar com Deus, nós temos que se agarrar com Jesus. O nosso coração tem que estar aberto para Deus entrar, para Deus entrar na minha e na sua vida, para Ele entrar no seu barco. Você tem que permitir, você tem que clamar, você tem que clamar a Ele, que Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Glória a Deus, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí talvez você olha para mim e fala: você não sabe o que está passando na minha vida, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, Glória a Deus. você não sabe da minha vida. Meu irmão, eu não sei da sua vida não, mas Deus ele sabe o que passa na sua vida. Só falta uma pequena conexão com Jesus, é abrir o coração para Ele poder entrar, para Ele fazer morada, para Ele tirar aquilo que desagrada a Ele. Não adianta
meu irmão, hoje está aqui, Jesus ainda acalma a tempestade, Deus ele ainda faz a obra, Deus ele é o Deus do ouro e da prata, Deus ele é o dono que o vento acalma, Deus ele é o Deus poderoso que acalma a tempestade, que assopra o vento, que manda o vento também, mas ele para o vento, meu irmão. Continue na presença de Deus, que vai chegar o momento que vai dar tudo certo na sua vida, vai chegar o momento que vai dar errado. Mas convida Jesus nessa noite. Senhor, faz morada, meu Pai. Senhor, trabalha na minha vida, Pai. Acalma meu coração, meu Pai. Meu Deus, eu estou passando por um problema tão difícil, mas somente é o Senhor que eu posso clamar, somente é o Senhor que eu posso conversar. Fala com Deus. O homem não vai poder resolver o seu problema, o homem não vai poder te curar, o homem vai poder fazer a obra de Deus na sua vida, ainda que o homem queira obrigar você fazer a obra de Deus. Mas não adianta, meu irmão, quem faz a obra é Deus. O homem não obriga ninguém a fazer a obra de Deus, porque não adianta, porque vai chegar o momento que você vai se afastar da presença de Deus. Quem faz a obra é Deus, Ele é que acalma a nossa tempestade, Ele que está no barco da minha vida, Ele está no barco da sua vida, Ele está no controle da sua vida. Está dando errado, as muralhas estão caindo, mas Jesus está na sua vida. Jesus ele te chama nessa noite para você pegar firme com Ele e chamar Ele, ter conexão com Ele, conversar com Ele, se prostrar diante dEle, porque não adianta você vir aqui e entrar do mesmo jeito e sair da mesma forma. Jesus ele quer olhar para mim e você, Ele quer olhar você cheio da presença, Ele quer ver essa brasa se acender, Ele quer ver essa chama se acender dentro de você. Então convida Ele para Ele trabalhar na sua vida. Eu não vou estar passando a palavra de Deus, porque foi a palavra que o Senhor me deu, uma palavra que Ele tem falado comigo. Ele fala para mim, falando para mim, você. Convida Ele neste momento, nessa noite, para Ele acalmar a sua vida, acalmar este barco. Talvez você olha, o casamento também está dando errado, meu Senhor, mas convida Ele. Você olha para mim e fala, você não está passando o que eu estou passando, você não está no sufoco, mas eu quero te dizer, se você convidar Ele nessa noite, Ele vai estar na sua vida, Ele vai entrar no seu casamento, Ele vai fazer o trabalho dele. O Senhor vai trabalhar da maneira que Ele quer, não da maneira que eu quero, nem da maneira que você quer. Mas se coloca, obedece a Jesus, ao mal obedece a Deus. Aquilo que Deus lhe ordenar, o vento vai acalmar, meu irmão. Aleluia, meu Senhor. Vai chegar um momento que está dando errado na minha vida e na sua vida, porque isso vem para todos nós, dá errado para todo mundo, mas vai chegar o momento que Deus ele vai fazer dar certo, porque quando nós andamos com Deus, nós andamos com a presença de Deus. Quando nós andamos com Deus, o Espírito Santo ele anda com nós, o Espírito Santo ele faz morada. Se nós damos lugar para Deus, ele vem fazer morada, ele vem me encher, ele vai te fortalecer também. Amém, igreja? Talvez você está triste, mas não te desanima não. Continua onde Deus te colocou. Continua vindo a presença de Deus. Convida Ele, meu irmão. Não se afasta por causa de nada. Não desiste da presença de Deus, porque quanto mais você chegar na palavra de Deus, quanto mais Deus fala com nós. Eu estava comentando a palavra de Deus hoje. Eu tinha um tempinho para Deus. Quanto mais eu meditava na palavra, quanto mais o Espírito Santo ele me tocava, quanto mais eu meditava na palavra do Senhor, a minha mente começava a abrir mais, a minha mente dava mais lugar para o Espírito Santo. É isso que a mente de nossa mente faz. Quando nós damos lugar para Deus, o Senhor ele vem. É isso que eu estou falando. Os discípulos andavam com Jesus, mas que pena, só andavam com Deus, mas não conversavam com Jesus. Não que adianta ter a presença de Deus e não conversar com Jesus. O que adianta você andar na casa de Deus, pregar a palavra de Deus, mas não andar com Jesus, meu irmão? Convida Jesus nessa noite. Aleluia. Você está aqui nessa noite, Deus ele pode acalmar sua vida nessa noite. Não adianta você estar aqui, não faça como os discípulos de Jesus, não, meu irmão. Não anda com Jesus. Jesus estava no barco, mas com eles pensar que Jesus estava no barco dormindo. Jesus está no barco. O que adianta? Se eles tivessem fé, eles tinham ordenado, tinham dado ordem, acalma a tempestade, porque Deus lhe dá autoridade para mim e você, para acalmar a tempestade.
vida, o vento vai vir, fala assim, pega ele vento, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Se você deu nada, Deus ele dá autoridade para mim e você, meu irmão. Não faça como o discípulo, não. Andar com Jesus e não ter a presença de Deus. Não faça como os discípulos, não. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo. Mas os que eles fizeram? Eles pereceram. Eles pereceram. Não creram na palavra, não creram. Eles fizeram o quê? Por andar com Jesus e não crer. Jesus falou: homens de pequena fé, porque temas? Jesus já falou logo isso. É quando Jesus ele olha, ele acalma o vento, acalma aquela tempestade, que os discípulos pensavam que era hoje que eles iam morrer, mas não era tempo deles se padecer também, não era tempo deles morrer também, porque era o propósito de Deus. Mas faltava crer em Jesus, faltava eles andar com Jesus, faltava eles conversar com Deus, faltava eles ter mais oração com Deus. Se você tem oração com Deus, meu irmão, se você crê, Deus ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida. É somente crer na palavra do Senhor, é somente crer que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Anda com a palavra de Deus. Não quero ter só a presença de Deus, não, mas quero ter convicção com Jesus, quero conversar com Jesus. Não faça o mesmo discípulos, não, que fizeram, que andavam só por eles pensar que Jesus ia estar no barco, não ia acontecer nada para eles. Mas aconteceu. É mais uma provação para eles nos momentos. É mais uma provação para mim e para você, para nós termos mais fé de Deus. Creia no Senhor, no milagre que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Como Ele liberou aquela palavra no centurião, como aquele centurião cego, daquele soldado romano, que ele falou que até os soldados dele dava ordem, e Jesus se maravilhou com aquilo, porque ele dava ordem aos seus soldados, os seus soldados eles iam, e Jesus se maravilhou com aquela palavra, que em Israel nunca viu um homem de tanta fé como esse homem, que nem Israel teve. A palavra de Deus fala isso, meu irmão. Se você vê, Jesus ele anda sobre as águas, meu irmão. Jesus ele anda, e ele está aqui nessa noite. Talvez você pense que não está acontecendo nada, mas ele está tomando o controle da sua vida. Aleluia. É somente crer na palavra de Deus, que Ele vai entrar no barco da minha vida e da sua vida. O barco ele pode balançar, mas Deus, você não vai parecer no meio da tempestade, você não vai parar no meio da tempestade, porque Jesus está no controle da sua vida. E fique com essa palavra, porque a palavra de Deus conhece, glorifica Ele. E sábado, 5 de oração às 8 horas da noite, domingo às 8 horas da manhã e às 18 horas da noite também. E segunda-feira novamente aqui não vai. A igreja todo dia está aberta, só basta você vir adorar o Senhor, tirar um dia para vir, para buscar a presença de Deus. Mas vem, não só andar com Jesus, mas conversar com Jesus. E eu quero que quem tiver oferta, quiser vir aqui